Olá, gente, boa noite. Então, hoje a gente vai começar agora a live, né, sobre o jejum e suas diversas causas, né? Não só para emagrecer, como as outras finalidades também. Então, eu vou convidar aqui, ei, gente, ei, meninas que estão entrando, vou convidar aqui o Alexandre, que vai fazer essa live comigo. Espera só um minutinho. Vamos convidar o Alexandre. Achei. Aí, ele já entrou aí, ó. Agora eu já convidei, vamos ver se ele entra aqui. Olá! E aí, Isa, como é que tá? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Boa noite. Tudo Como é que bom? tá? Sentar aqui. E aí, você tá me ouvindo bem? Tô. Vocês estão me ouvindo? Você tá me ouvindo bem também? Não, eu tô ouvindo muito bem. Pessoal aí, como é que tá o áudio pra vocês? Gente? É porque normalmente o pessoal reclama de quando eu tô fazendo live com esse... Aliás, até hoje não as lives que eu fiz com esse fone, mas toda vez que eu faço live com alguém, fala que o áudio não tá legal. Aí eu deixei até de reserva isso daqui. Não, tô escutando bem. Semana passada eu fiz com um microfonezinho também. Engraçado que o som saía. Ficou pior do que eu fazendo sem nada. Mas eu acho que tá dando pra escutar, né? Eu tô sem fone, sem nada. Tudo certo, olha lá. A Simone já falou, tá tudo certo. Simone, Então, Clarice. Gente, olha só. Boa noite para todos. A gente está aqui hoje, o Alexandre é um convidado especial. O Alexandre é terapeuta. Eu vou falar ele que vai se apresentar aqui, né? A gente já falou, Alexandre, acho que deve ter um mês já. A gente já falou sobre jejum intermitente com a finalidade do emagrecimento, né? E a gente percebe mudanças de comportamento, né? Nas pessoas que conseguem fazer o jejum. Então, hoje a gente vai trazer isso com uma outra visão, né? E aí a gente vai discutir aqui, vai conversar. Mas eu gostaria que primeiro o Alexandre se apresentasse aqui pra gente. Mas quem não me conhece, né? Porque tem gente que é seu seguidor também. Eu sou Isa Oliveira, sou nutricionista, tá? Eu tô falando aqui, achando que eu tô falando para as minhas meninas. E estamos aqui para esclarecer. Então pode falar, Alexandre. Então, pessoal, sou Alexandre Marques, mineiro, né, terapeuta, e conheci a Isa pela certificação, né, a gente, colegas ali de grupo, estamos juntos, e aí decidimos fazer essa live, né, estamos aqui para poder trazer uma perspectiva diferente para vocês sobre o jejum, porque o jejum, além da questão fisiológica, tem a questão mental e espiritual, né, que abarca as três dimensões que nós temos aí, que é corpo, alma e espírito. Então a gente vai pincelar um pouquinho de tudo e depois deixar aberto para vocês tirarem dúvidas. Vocês que estão me conhecendo agora, aproveita aí e segue o perfil. Já precisando de um terapeuta para ajudar vocês, eu estou aqui. Já querendo aí amadurecer, tratar ansiedade, até restaurar casamento, a gente está firme e forte. Alexandre é terapeuta de casais, né, Alexandre? Sim, eu falo que eu sou terapeuta de amadurecimento, mas eu tenho pegado muitos casais porque por causa da mentoria do Jorge, né? Eu entrei na especialização Jorge e hoje é o maior terapeuta de casais do Brasil. Eu entrei para a mentoria dele, sim, lógico, é um nicho que eu atendo muito, muito mesmo. Mas eu falo que a maioria dos problemas hoje é por causa de amadurecimento. Por que os casais estão com conflito? Porque estão imaturos. Às vezes passam 10 anos fazendo errado no casamento e depois quer resolver com 2 sessões de terapia. Então, assim, tudo vai englobar, praticamente tudo vai englobar o amadurecimento. É por isso que eu falo que a consequência, já tendo tudo. Na verdade, todo mundo precisa de terapia. Todo mundo deveria fazer. Sempre falo isso com as minhas meninas. Mas, gente, a gente vai falar aqui hoje, a gente depois pode fazer outras lives sobre outros tipos de comportamento, toda certeza, sobre terapias, sobre amadurecimento, mas hoje vai ser tudo no sentido do jejum pra gente, porque senão a gente fica horas e dias conversando e não acaba o assunto, né? Então, não, assim, tema é o que não falta. É o que não falta, exatamente. Então, assim, gente, por que jejum? Por que a gente tá falando de jejum aqui? Jejum é uma coisa que já sofreu muito preconceito, até eu achava ruim, né, como nutricionista. E depois a gente vai estudando e a gente vai vendo as diversas causas e as diversas
os diversos objetivos do jejum. É claro que eu comecei estudando ele na parte fisiológica, mas a gente depois acaba aprendendo muita coisa com o comportamento de quem faz. E aí, o Alexandre está aí para ajudar a gente. Mas o jejum, ele tem 3 causas, assim, que são óbvias, né? Que é evolutiva, porque, gente, antigamente, a gente, né, Alexandre, a gente não tinha o que comer. Então, assim, as pessoas não tinham o que comer. Elas caçavam, comiam uma vez, depois ficavam 3 dias sem comer. E o nosso corpo foi se adaptando a armazenar energia para que a gente vivesse por muito tempo em jejum, né? Então, assim, a gente hoje armazena muita energia, inclusive a gente tem tendência a engordar, porque hoje as coisas estão muito fáceis e a gente não fica sem comer, né? E a gente não otimiza gastar os nossos estoques. Então, aqui, a gente não vai defender jejum absurdo de dias, não é isso. Vocês vão entender o contexto. Mas é isso, né, Alexandre? Porque, assim, hoje em dia tá tudo assim, a gente tem tudo muito fácil e a gente tem uma dificuldade de negar aquilo que a gente tem à mão, né? E essa é uma das causas, né? E depois ele tem o caminho religioso, né? Que várias religiões, não só a católica, evangélica, várias religiões, né? Tem essa questão de você fazer jejum para estar mais próximo das entidades espirituais, para você estar mais próximo até em comportamento. É uma questão não é santificar, é uma questão de que você tipo, que faz um autocontrole. Isso aí o Alexandre vai falar. Mas você pode explicar melhor. Fala aí, Alexandre, essa questão do religioso. É porque, assim, o jejum, desde as mais antigas civilizações, eles faziam na intenção de quê? De mortificar a carne. Trazendo aqui para os cristãos, o que seria esse mortificar a carne? Nós precisamos matar a nossa concupiscência. Né? São Tomás de Aquino ele deixou isso muito claro. Precisamos matar a nossa concupiscência através do quê? Das virtudes. De uma das virtudes em específico, da temperança. Então, se nós não matamos a nossa carne, é onde descontamos na gula, na mesa, no sexo, é onde nos tornamos cada vez mais animalescos. Então, o jejum, ele vem para nos ajudar com esse controle, com esse domínio. Né? É o que eu sempre gosto de dizer, o domínio da vontade. Porque nós temos aqui a vontade, aqui no centro, a irracionalidade de um lado e a concupiscência do outro. Fica uma puxando para um lado, uma puxando para o outro. Então a gente precisa ter um domínio da vontade, encontrar um justo meio. Porque virtude é isso, é justo meio. E a virtude da temperança, ela nos ajuda nesse exato momento. Só que o que acontece? Nós precisamos trabalhar a mortificação para justamente alcançar a virtude. Você não simplesmente tem temperança, vou ser temperante. Não. É preciso ter essa... Exatamente. Você escolhe, mas você tem que fazer, você tem que agir. E como que você age? Né? Você escolhe fazer. Exatamente. Você não onde consegue você ser aquilo sem fazer dia após dia, né? É onde você mata a carne. Você mata a carne. Você mata essa matéria aqui, através do quê? O jejum é uma das opções, mas é lógico que você, por exemplo, fazer coisas que você não gosta. Né? Eu acordo todos os dias para ir para o trabalho. Meu trabalho é 8 horas, eu acordo 7h30. Beleza, passa a acordar às 5 horas. Você não precisa acordar às 5 horas, senão você vai acordar às 5 horas. Você entende? É uma mortificação. Eu vou ficar sem comer o dia todo, vou fazer jejum. Ótimo. Você está mortificando a carne. Você está causando desconforto na carne. Essa é a ideia. Né? Há várias maneiras de fazer e hoje uma dessas maneiras é o jejum, que é o nosso assunto aqui. Uhum. E aí voltando assim para a parte que é, né, o terceiro objetivo do jejum, né, que a gente falou, o evolutivo, do caminho religioso, né, que ele falou aí, e hoje contemporâneo, o objetivo mais atual do jejum é o emagrecimento, né, é o jejum para melhorar o metabolismo, é o jejum que não deixa de ser para controlar vontades, porque você controla a ansiedade com o jejum. A partir do momento que você começa a se controlar e saber falar não, você começa a entender que você tem certos poderes, não só sobre o comer, né, como a gula. A gente começa a controlar emoções, como a ira, né, de você ficar com raiva, você de repente explodir.
Porque quando você está com fome, né, Alexandre? Quando você está com fome, você tem que pensar que a fome é uma coisa instintiva. A fome não é uma coisa que você escolhe. A não ser que você coma por vontade. Mas a maioria das vezes, quando você está fazendo jejum mesmo, você sente fome. Em jejum, você sente fome. Então, a fome é uma coisa que é muito desconfortável. E você precisa se controlar. Você não vai ficar irritando, dando patada em todo mundo que você está em jejum. Então, a partir do momento que você faz esse controle, você começa a controlar outras coisas também, como a impulsividade, né? Como o autocontrole, não descontar em outros momentos que você não está em jejum, na comida, a falta, quando você brigou com o chefe, você brigou com o marido, entendeu? Isa, você tocou num assunto aí interessante, eu queria fazer 2 ressalvas, né? A primeira delas é, pessoal, se você está fazendo jejum para emagrecer e pensa, então quer dizer que esse jejum aqui ele já está valendo com o espiritual? Não. Tá? Se você fez com a intenção de emagrecer, acabou. Já não é, você já não... fala uma coisa. Você não faz com essa intenção, mas você vê essa modificação nas pessoas. Então, a pessoa, quando ela vai começando a ter maior facilidade... Não, então, mas aí é que tá. Quando a pessoa faz com a intenção espiritual, em primeiro lugar, é porque que acontece, pessoal? O que eu vou explicar pra vocês? Se você faz com a intenção só de emagrecimento, você já pensou nisso? Já não é aquela coisa altruísta do espiritual. Mas aí o que você faz? Você faz 2 vezes na semana. Aí, assim, é um exemplo. A Isa vai explicar a frequência, essas coisas, aí já é com ela. Mas o que eu quero dizer? Hoje você fez o de emagrecer. Aí você fala assim, não, beleza, domingo eu tô indo para um churrasco, eu queria muito comer lá a carne e eu não vou comer porque eu quero matar a minha carne, eu quero me mortificar. Beleza, aí você fez com outra intenção, entende? E a segunda ressalva que eu quero colocar aí, que a Isa falou um negócio muito interessante. Porque fisiologicamente falando, na hora que você fizer o jejum, principalmente estiver cortando ali carboidrato, por exemplo, açúcar, esse paranauê todo que você vai ficar mais nervoso, né? Aí é que tá. Se você levar pro lado espiritual, a irascibilidade ela vai começar a falar alto. Você tá matando a concupiscência. Então, se você começar a descontar nos outros, você tá pecando pelo outro excesso. Aí lembra da temperança que eu falei agora há pouco, que é encontrar o justo meio? É você encontrar o justo... Porque a virtude é isso, é justamente ter o equilíbrio da sua concupiscência e irascibilidade. Não é fácil. Então, você pensa, a gente pensa assim, a pessoa fez com a intenção, porque até assim, eu, por exemplo, com as minhas meninas, Alexandre, a gente não começa fazendo jejum, a gente aprende a fazer, a se alimentar para depois fazer jejum. É lógico que o nosso jejum aqui, por isso que eu falei que tem 3 causas para o jejum, né? Uma delas, o mais contemporâneo, é o emagrecimento. E a gente vai percebendo esse amadurecimento, porque quando a pessoa consegue fazer com mais facilidade, tem as mudanças fisiológicas, mas também tem as mudanças em questões de comportamento, né? E é claro que o objetivo... É o que eu falo hoje, essa semana eu atendi uma pessoa e falei justamente o que você falou. Porque se a pessoa faz 2 vezes por semana e ficou fácil, ela já não tem mais o sentido de você controlar suas vontades, porque já ficou fácil. É a questão... Outro dia eu estava vendo uma aula, o professor Olavo, aí ele falou assim, gente, a melhor coisa que tem para você evoluir, e quando você se sentir muito para baixo, quando você estiver muito assim, se sentindo o tapete, você deve fazer um desafio. Porque quando você vence esse desafio, você se sente tão poderoso que nada mais que passa na sua frente você enxerga como ruim, porque você está lá em cima. Então a gente tem que fazer pequenos desafios para melhorar e para sentir esse poder. E o jejum serve para isso. Então no emagrecimento eu sinto isso nas meninas. Mas tem toda a questão fisiológica também, porque o jejum vai se tornar... A gente pensa assim, ela está conseguindo fazer porque ela está amadurecendo. Aí vem aí a coisa que você falou. E às vezes não é, por causa das mudanças fisiológicas que você tem fazendo repetidas vezes, você consegue mobilizar melhor a gordura e você consegue fazer com mais facilidade. E não só porque você está amadurecendo, é porque você realmente, aquilo está ficando realmente mais fácil para você. Igual o exercício, né? Que a gente vai cada vez pegando mais peso, vai ficando mais leve. É a mesma coisa. Então, realmente, essa intenção aí, né? É totalmente diferente. São intenções diferentes que funcionam. Mas são caminhos, né,
que você vai escolher. É porque assim, o jejum ele vai abarcar as 3 dimensões, né? Corpo, alma e espírito, né? Então assim, tem a questão espiritual que nós estamos falando. Então você já começa com a intenção errada, você já acabou com ela, mas não significa que você não vai ter ganhos na alma e no espírito. A alma seria o quê? A psique. Você está fortalecendo a sua mente. Você entende? Quando você... Não, eu não vou comer esse negócio. Você está fortalecendo a sua mente. Mas acontece que você fez isso em outro sentido, de emagrecimento. Mas não significa que você não está tendo ganhos. É lógico que você vai ver mudanças nas suas alunas por isso, né? Justamente por essa questão tanto corpórea, porque está dando resultado, porque elas estão treinando, estão fazendo dieta, estão fazendo jejum, estão emagrecendo, e ao mesmo tempo quando elas se confrontam, falam assim, eu não vou comer, está aqui na minha frente, eu não vou comer. Quando alguém chega, toma aqui a cervejinha, eu falo, não quero. Né? Então, é lógico que você sempre vai ter ganhos, fazendo, é claro, da maneira correta, com acompanhamento. Agora, a questão espiritual, de fato, tem que ser genuína. Se você quiser ter ganhos com a questão espiritual, matando a sua carne, você tem que ser uma forma, sim, muito benévola. Né? É igual da esmola. Só que aí, eu vou até usar esse exemplo da esmola para vocês entenderem uma coisa e não desistirem. Você vai dar uma esmola. Tá andando na rua, você entrar na padaria, aí chega um mendigo lá, e dá o dinheiro aí você tira o dinheiro e desgraçado vai comprar pinga, cachaça, não sei o que. Você já matou o sentido que você deu a esmola, mas dá assim mesmo. E faça isso repetidas vezes. Com o tempo você vai perceber que vai ser mais natural e você vai agir de forma benevolente. Então o jejum é a mesma coisa. Talvez no início que você comece a querer fazer pelo lado mais espiritual, vai ser difícil. E às vezes você vai falhar, mas não desista. Comece a fazer repetidas vezes. Né? Que é o que Aristóteles falava, que é o que São Tomás melhorou, né? Bebeu ali de Aristóteles e melhorou. A excelência está no hábito, na rotina. Em você fazer aquilo repetidas vezes. Vai chegar um ponto que você vai encontrar excelência na coisa e você vai conseguir de fato fazer com a intenção correta. Uhum. E podem ter outros tipos de jejum, né? Igual assim, você pode se propor de não tomar bebida alcoólica, você pode... Quando a intenção do jejum é espiritual, ela não é... Quando essa intenção, né, ela é espiritual, ela não é questão de só deixar de se alimentar. Pode ter jejum de outras coisas, né? Né? Quais tipos de jejum que a gente pode fazer aí sem ser alimentado? Alexandre, fala pra gente. Olha, você pode, por exemplo, fazer o jejum, né? É lógico que a gente tem os jejuns principais, né? A gente tem os jejuns ali, por exemplo, a gente tem o jejum à base de pão e água, né, que tem gente que faz à base de pão e água. A gente tem o jejum que a pessoa só consome isso o dia todo. Tem o jejum que a pessoa não come nada o dia inteiro. Tem aquele jejum que a pessoa fala assim, eu vou me abster de doce hoje. O mais tradicional tem aquele jejum toda sexta-feira santa, não comer carne vermelha, né? Então, quarta e sexta. Na verdade, aqui na América Latina se perdeu. Passou a ser apenas na sexta-feira. Os cristãos têm esse negócio só na sexta-feira. Isso aqui eles ainda fazem. Mas o correto seria o quê? Quarta e sexta. Uhum. Quarta e sexta-feira. Mas, enfim, pessoal, e a gente consegue adaptar isso daí. Lógico que dá para adaptar. Você pode, igual a Isa falou, você pode fazer jejum, por exemplo, eu vou ficar sem rede social durante 30 dias. Tira aquilo que te dói, que vai te machucar, que vai te causar desconforto. Faça isso. Porque, sobretudo, o que nós precisamos fazer? Matar a concupiscência. A concupiscência, ela é o quê? Para vocês entenderem. É os nossos desejos da carne, os desejos das coisas desse mundo. Certo? E o que seria a irascibilidade, que eu estava falando agora há pouco? É romper essa barreira para outro mundo. É os bens árduos, é a honra, a honestidade, a lealdade. A gente precisa encontrar equilíbrio entre esses dois apetites que nós temos. Por quê? Se você vai demais para a irascibilidade, você começa a tornar uma pessoa insensível. Insensível, isso mesmo, neurótica, insensível. E nós não somos anjos, nós não somos Deus para ser perfeitos.
Então a gente tem que encontrar de fato esse justo meio. Se você vai para o lado da concupiscência, se você pesa demais para esse lado, você começa a se tornar cada vez mais animalesco. Você fica refém, escravo dos seus desejos baixos. Então quando a gente fala matar a concupiscência, não é você ir para outro extremo também. É claro que você pode desfrutar das coisas deste mundo dentro do belo, justo e moral. No entanto, o que você não pode é ir de maneira desregrada e sair, é lógico, vou frisar mais uma vez, sair do que é belo, justo e moral. Então, desde que você cause desconforto na sua carne, com aquilo que você mais gosta, você já está matando, de certa maneira, mortificando a sua carne e matando essa concupiscência. Você já está conseguindo fazer isso. Pessoal, pedir pra vocês e quem puder, compartilha a live aí, manda no bike no aviãozinho. Tô todo bloqueiro. Manda pra gente, eu sempre esqueço de falar. Mas eu só queria dizer uma coisa antes de passar pra Isa. Só um minuto, Isa. Eu queria dizer uma coisa pra você. Muito importante. Que é bom também fazer o jejum dos isquios, tá? Jejum dos isquios. Ô, Isa, piada interna, Isa, pelo amor de Deus. Agora me ajuda. Isquios é o caralho. Pronto, agora você entendeu. Agora que eu entendi, falei, gente, não falar isso, gente. Ó, pessoal, nem perguntem, tá? É piada interna, tá? Isquios do cacete. Coisas de aulas. Mas essa questão do jejum, assim, hoje em dia, a gula, eu acho que é uma das... Ai, gente, tá muito difícil controlar a gula, né? Hoje em dia a gente tem muito alimento, a gente tem os alimentos extremamente calóricos, a gente tem altamente palatáveis, muito gostosos. Se a gente abrir a geladeira 3 horas da manhã, tá lá sua geladeira cheia de comida. Então, assim, se você não tiver comida em casa, você vai pedir o iFood. Então, assim, tá tudo muito fácil. Sim. Então, por isso que essa questão de controlar a sua vontade a partir da comida, eu acho que é o mais... É o que vai te ajudar mais. Porque as outras coisas são muito mais fáceis da gente conseguir controlar do que a comida. Porque a comida, assim, tá tudo... A oferta tá grande e a gente sempre se coloca numa posição de que a gente não pode se negar e de que a gente é pobre, coitadinho, porque não pode comer um doce, porque a gente vai sofrer se a gente não puder comer, não puder comer mais naquela festa. E não é bem assim. Quando você começa a entender e controlar tudo isso aí que o Alexandre falou, quando você começa a ter esse autocontrole, você começa a perceber que isso não era tão necessário assim para você. O que eu falo com as meninas, Alexandre, assim, por exemplo, você faz um jejum lá de 16 horas, sei lá, que é tranquilo de fazer. Você faz 16 horas, cara, depois que passar, você não vai sofrer. Você não fica ali sofrendo porque, eu fiz jejum de 16 horas, meu Deus, eu queria tanto ter tomado aquele café da manhã e não tomei. Então, quando você termina ele e você consegue, cara, você se sente assim... É uma leveza, né? Quando você consegue sair de um objetivo que você traçou. E isso aí vai para qualquer propósito que você faça aqui, como o Alexandre falou. Pode ser comer pão e água, pode ser não comer doce. Quando você sai desse propósito e conseguiu cumprir, gente, a gente sai assim... parece que a gente evoluiu tanto na hora que a gente sai daquilo. E quando isso vai se somando ao longo da sua vida, né? Esse autocontrole ele vai se formando dentro de você, dentro de todos os seus comportamentos. Né? Inclusive o que eu estava falando, na ira, na forma com que você trata as pessoas, na forma de aceitar aquilo que você não pode mudar e não ficar revoltado, achando, porque aquilo não podia ter acontecido comigo, por que só acontece isso comigo? E você começa a agir de uma forma diferente. Não é mesmo, Alexandre? O que você acha disso? Porque, assim, é claro que no meu nicho a gente tem outro objetivo para fazer jejum. Mas acaba que, como consequência de você controlar todas essas virtudes, todas essas concupiscências, assim, até da gula mesmo, de tentar controlar essas vontades nossas baixas, né?
isso acaba te trazendo esse amadurecimento como consequência, mesmo que não seja a intenção. E, claro, vai ter aquela questão de você ter feito genuinamente? Não. Mas depois você pode fazer esses propósitos. Inclusive, eu sugeri para uma das meninas outro dia, eu falei assim, ela falou, eu não consigo fazer jejum de jeito nenhum. Eu falei, então faz esse propósito para você. Porque, assim, você não pode falar que você não consegue. Sabe? Outro dia a pessoa falou assim, eu não consigo deixar de comer doce. Eu falei, como não? Você tem que não comer doce. Todo mundo consegue. Entendeu? Parece criança, né? Ninguém pega a nossa mão e põe lá naquele doce. A pessoa come porque quer. Infelizmente, gente, é assim. E assim, é fácil? Não. Às vezes a gente vai se deixar levar, porque a gente tem nossas vontades, a gente, né? A gente se leva por isso mesmo. Mas assim, você não pode falar que você não consegue fazer. Eu tenho até umas perguntas para te fazer, Isa, a respeito do jejum, que eu acredito que já deve ter ouvido muitas dessas perguntas, mas vai ser bom para esclarecer para o pessoal aqui. Mas antes disso, para responder, né, isso que você me questionou aí, me responda só uma coisa antes. Você tem religião, não tem? Uhum. Você é católica, isso? Sim. Certo. Você nota uma facilidade no jejum das suas clientes, das suas pacientes que têm religião e as que não têm? Com relação? Você acha que as que têm religião têm uma facilidade mais fácil ou não? Depende. Porque assim, eu não entro muito nessa questão. Não, eu entendo. Era só uma observação. Sabe o que eu quero dizer? Que quando a pessoa depois que eu começo a conhecê-las e elas começam a interpretar a coisa de uma forma diferente, sim, ajuda. Mas eu nunca fiz essa questão assim, não. Eu até você concorda comigo? Quando a gente conversa nesse sentido, numa pessoa que já tem, né, para ela pode ser mais fácil, mas eu não tive essa percepção ainda, eu nunca avaliei. Você concorda comigo que a que tiver religião, que for cristã, quando a irascibilidade começar a falar alto, quando ela começar a ficar nervosa, ela vai pensar, caramba, não posso agir desse jeito com os outros. Não que a que não tenha, não vai ser comedida nesse ponto. Só que a que tem religião, ela está amparada em alguma coisa, numa doutrina. Isso, mas hoje em dia todo mundo tem religião, né? A questão é quem não, então, mas eu tô falando eu falo de religião, assim, religiões que pegam nessa questão da virtude, que, por exemplo, os cristãos, sobretudo católicos, né, não quero diminuir ninguém aqui, porque a gente tem aí São Tomás de Aquino, né, que fez a Suma Teológica, bebendo da fonte de Aristóteles e fala sobre virtudes o tempo todo, né? Eu noto que as pessoas que fazem jejum, que estão amparadas numa religião, parece que é mais fácil ter o domínio de quando os efeitos do jejum começam a acontecer. Que é o quê? Esse estresse. Entendeu? É uma facilidade, mas é lógico que estamos falando de pessoas maduras. Não estamos falando... Porque o imaturo, com ter religião, ele vai fazer merda, vai descontar nos outros, vai se estressar, vai se trepiar do mesmo jeito, né? Mas tem gente, incrivelmente, que não tem religião e que tem condutas condizentes. Sim. E que é inacreditável. Entendeu? Assim, tem pessoas, assim, que tem uma... Elas, por mais que não pratiquem, que não estejam ali dentro, mas você vê dentro delas que elas têm essa questão, entendeu? Então, assim, eu acho muito difícil aqui a gente falar qual que faria com maior facilidade, sabe? Entendi. Agora, assim, o que tem? A Tati está falando aí, dominar exatamente, a questão é a prática, porque a Tati é do clube. A Clarice também falou ali em cima. O que acontece? Gente, fisiologicamente, vamos falar de jejum fisiologicamente, porque a prática vai te ajudar a fazer com mais facilidade, porque se a gente tiver muita oferta no nosso sangue de glicose, você não precisa pegar da sua reserva. Sem concordar comigo, toda hora que você precisa, tem lá açúcar no seu sangue, tem gordura no seu sangue, você não precisa mobilizar da reserva, né? A partir do momento que você começa a fazer o jejum, você fica algumas horas, e aí não precisa ser uma coisa assim, saindo da questão do religioso, né? Que eu falo com as meninas, pelo menos respeitar o ciclo circadiano, ficar um período do dia sem comer, 12 horas e 8 horas comendo, ou ficar 16 horas e comer 8 horas, aí vai de cada um.
Quando você faz isso, o seu corpo vai se adaptando a fazer a gliconeogênese, que é o quê? Pegar as nossas reservas de gordura, o fígado primeiro começam a sair das células, né? Depois chegar lá no fígado, começam a ser quebradas essas moléculas de gordura e outras moléculas também, né? Lactato, para produzir para produzir energia. E, incrivelmente, com o tempo, a gente começa a usar, na verdade, incrivelmente não, a gente já usa mesmo ácidos graxos para produzir energia, né? Em vez de ser só glicose para a questão do cérebro, porque a principal substância que dá energia para o nosso cérebro é a glicose. Depois vem os ácidos graxos, os corpos cetônicos, no caso, né? Só que aí, quando você começa a se adaptar, você já não fica mais de mau humor. E isso acontece até com atletas, porque os atletas às vezes fazem muito tempo de exercício e acabam as reservas, ele tem que aprender a mobilizar essas gorduras, aprender. Assim, eu sempre falo com as meninas de uma forma figurada de falar, a gente virar a chave, né? Não está disponível, a gente precisa virar uma chavinha ali para mudar onde a gente vai pegar o suprimento de energia. E cada vez que você vai fazendo isso, cada vez que você vai se exercitando, cada vez que você vai, por exemplo, pelo menos respeitando o seu ciclo circadiano, respeitando essa questão de ficar um tempo sem comer para o corpo se adaptar nesse período que a gente já faz um jejum natural, você vai conseguindo fazer por mais tempo. Então, aquela fome que às vezes que a pessoa sentia, muita fome, ficava irritada, ela também vai melhorando. Porque ela não sente mais necessidade. Depois de um tempo, ela fica normalmente, por exemplo, até o dia seguinte, na hora do almoço, sem comer nada, sem passar mal. Porque ela consegue mobilizar as reservas. Então, assim, há essa mudança fisiológica. E, então, assim, tem pacientes que falam assim, Isa, uma pessoa que tem uma alimentação adequada, ela vai ter mais facilidade também de fazer do que uma pessoa com uma alimentação desregrada. Então, assim, quando a gente fala na questão, aí já pegando para o seu lado do que a gente está falando aí do jejum religioso, quando você já sofreu toda essa transformação, o seu corpo se adaptou, ele já não vai ter essa função mais de controlar suas vontades. Tem gente que fica todo dia, não toma café da manhã, essa pessoa está fazendo jejum com algum propósito? Não. Assim, por mais que ela tenha diminuído a janela alimentar, isso às vezes, dependendo até que horas ela fica acordada, é bom. Mas se ela comer muito, ou se ela tiver outro propósito, já não adianta, o corpo dela já se adaptou a isso. Então acontecem essas mudanças. E que também vão influenciar no humor. Entendeu? O corpo se adapta, né, Isa, fisiologicamente falando. E você até uma pessoa que comentou, e Bibiana, o jejum religioso não é feito para esse benefício. Pensa igual a Isa, o mérito é somente o... Então, Bibiana, mas a gente falou exatamente isso, que o jejum religioso não é feito... Quando você faz com a intenção de emagrecer, já se perdeu esse sentido. É exatamente isso que nós falamos. Enfim, a questão do corpo se adaptar, Isa, e pensar que a pessoa ali no jejum religioso já não faz sentido mais. Acaba que faz por uma questão de doutrina e também porque mesmo que a pessoa tenha se acostumado, por exemplo, ela pode intensificar ou ela pode tirar outra, porque nós temos outro tipo de porque nós temos essa concupiscência. Então nós temos coisas que nós gostamos, mas a questão da carne, por exemplo, não é sobre eu já estou acostumado a ficar sem carne vermelha na sexta-feira, né? Para mim já mas também tem a questão simbólica, né? Que é o sangue de Cristo na cruz. Então aí parte para o lado simbólico da coisa também. Então assim, tem sentido. Mas você pode trocar, você pode intensificar. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar para você esclarecer para a gente aqui, que eu imagino que é dúvida de muitos. Jejum é para todo mundo? Não. É todo mundo que emagrece com jejum? Como que você descobre que dá certo? Mas o jejum por si só emagrece? Faz milagre? Ou é só uma desintoxicação? Explica pra nós aqui. Não. Olha só, se você pegar aquela explicação que eu trouxe lá atrás, você vai entender que nesse sentido é bom.
E aí você nem precisa, por exemplo, fazer jejum e ficar o dia inteiro sem comer. Você pode simplesmente dividir o seu dia em horas comendo e horas sem comer. Porque você já vai sofrer toda aquela adaptação que eu falei lá, tá? O jejum, ele não necessariamente ele vai emagrecer. Como eu te disse, tem gente que não toma café da manhã dia nenhum, só come durante 8 horas no dia e engorda. Tem gente que come 2 vezes ao dia e tá acima do peso. É porque ela consegue comer todas as calorias dela em 2 refeições. Então, assim, não necessariamente... O jejum... Por isso que eu sempre falo que a gente tem que fazer a alimentação adequada primeiro, descobrir qual que é o seu caminho numa alimentação adequada. E depois você pode fazer algum... Com a intenção de emagrecer, eu não faço. Eu acho que não cabe um jejum de 24 horas. Eu acho que é o máximo... Eu aconselho as minhas meninas no máximo 16 horas. E é o quê? Durante 2, 3 dias você suprime uma refeição, porque aí realmente você tira ali 300, 400 calorias de um café da manhã que você faria e vai só almoçar, entendeu? E aí você tira aí, por exemplo, em 3 dias, 1.200 calorias da dieta dela da semana. Então a gente pensar na forma lógica, porque a coisa é matemática. Para você emagrecer, cientificamente, é matemática. Assim, não existe, gente, olha só, é o que eu sempre falo, não existe gordura, não surge do nada, assim, a gente no estalo dele engorda, a gente não fica emocionada e engorda. Precisa, é como encher o saquinho, você precisa estar pondo alguma coisa ali para encher. Então, assim, não existe engordar sem comer quantidade necessária. E não existe emagrecer, esvaziar um saco sem você tirar as coisas lá de dentro. Então, você tem que, para você emagrecer, você tem que queimar suas gorduras. Então, assim, quando você começa o jejum, você acaba, essa questão do jejum que eu tô falando, você se adapta e você suporta melhor uma dieta hipocalórica, por exemplo. Porque como ela vira a chave, Alexandre, a questão de virar a chave, conseguir usar as reservas, até no período que ela está comendo, se ela come menos do que ela gasta, você acha concordar comigo que como ela consegue mais facilmente pegar da reserva, o desconforto dela com uma dieta hipocalórica vai ser menor. E é isso que acontece com as meninas aí, que elas falam assim, Isa, eu tô fazendo a dieta, mas nem parece, eu nem tô ficando com fome. Porque a gente sabe otimizar, a gente sabe fazer todo esse manejo metabólico com as dietas que faz, com as orientações, para que o paciente realmente, apesar dele estar teoricamente com fome, era para ele estar com fome porque ele está com menos calorias do que ele gasta, ela sabe lá buscar da reserva. Então é isso que acontece. Acontece essa adaptação, mas se você não comer menos calorias que você gasta, não adianta nada, tá? Não adianta nada. E pessoal, e uma dica aí para vocês que são alunas da Isa, que é o que a gente estava falando no início, né, da questão do domínio da concupiscência. É lógico que matar a carne, mortificar a carne para ajudar no jejum espirituoso, é lógico, é isso, esse é o caminho. Mas você está naquele dia que você está fazendo o seu jejum que você quer emagrecer, beleza? Você está fazendo nesse sentido aí, nesse sentimento de que está no programa da Isa e tudo mais, está treinando. Quando te der vontade de comer uma coisa que você gosta, um doce ali, ou quebrar o jejum no horário errado, lembre-se do controle da mente, que é o que a gente estava falando aqui, que a gente abordou as 3 dimensões. Cara, eu preciso disso agora. Eu não vou. Se eu ceder, eu vou perder. Se eu ceder, eu estou mostrando que o meu corpo é mais forte que eu. Tem esse diálogo. Parece coisa de doido, tem esse diálogo. Porque, olha só, pessoal, se vocês perdem para um doce, se vocês perdem para qualquer coisa que seja ali naquele momento que vai te prejudicar na sua alimentação, na sua dieta, se você perde para um soneca, se você perde para essas coisas pequenas, como que você vai realmente ter vitória em coisas relevantes nessa vida? Então, lembrem-se disso. É uma luta o tempo todo. Você tá ali, a Isa tá te cobrando, tá lá no grupo do WhatsApp, não pode comer não, gente, vamos seguir, vamos ser forte, e pô, você sai, você vai na padaria, você vai estar conversando com um amigo ali, e ele vai e pede um doce na sua frente. E você vê que tem mais lá, e é o justo doce que você gosta. Você tem que ter essa conversa consigo mesmo. Você tem que falar assim, caramba, eu não vou comer, porque eu não vou perder para esse doce. Eu não vou perder para essa comida. Eu vou ser mais forte.
Porque senão você acaba ficando escravo. É escravo dos seus desejos baixos. Você acaba se tornando escravo. Você vai se tornar escravo de uma batata frita. Você vai se tornar escravo de um pudim. Você vai se tornar escravo de uma lasanha. Você entende? Olha as coisas que te vencem. E olha aqui, olha, detalhe. Ninguém está falando que vocês têm... Assim, eu gosto sempre de falar isso para os meus pacientes, para os meus seguidores. É claro que aqui com a Isa o propósito de vocês é outro. É ser magro mesmo. Né? Ficar com um corpo bem bonito e tudo. Mas eu sempre falo, olha, ninguém está te pedindo para ser um bodybuilder ou uma Miss Bikini. Mas existe uma normalidade. Entendam isso, coloque isso na cabeça de vocês. Existe uma normalidade. Tá? Se você quer ficar com um corpo bonitão, torneado, beleza, melhor ainda. Você tá melhorando, que já é bom. Agora, existe um padrão, existe um normal. E não só para o corpo, mas também para a mente. Também para a sua saúde. Quando você for fazer os exames lá, tá tudo em dia. Bota isso na cabeça de vocês. Existe normalidade, sim. Tá? Coloca isso, é polêmico, mas existe. Assim, o normal que o Alexandre tá falando não é o normal de um corpo, daquela questão do que a gente tem que se espelhar, não. É o normal de conduta, né, Alexandre? Existe o normal, assim, que realmente a gente não precisa exagerar. E assim, Alexandre, isso tudo que a gente tá falando aí, eu sempre falo pra elas, mas aí você falou assim, a Isa fala que não pode comer, as meninas estão aí, a Clarice, a Tati, as meninas estão aí. Eu nunca falo que não pode, porque essa decisão parte delas. Mas eu mostro o caminho, entendeu? As meninas estão aí, elas podem falar assim, e paciente minha que às vezes manda, Isa, manda o rótulo pra mim. Aí eu explico o que tem naquilo, mas eu posso comer isso aqui hoje. Falei, gente, isso é uma decisão pessoal. Porque, olha só, tem vezes que a gente tá tão bem no processo de emagrecimento que a gente não quer sair dali. E aí você que vai decidir. Porque se você sair naquele momento, de repente vai ser um caminho sem volta, porque você vai se sentir enfraquecida, você vai se sentir para baixo, você vai perder o seu desafio. Mas se você tiver com vontade, e já tá tudo bem, porque para você comer ir para aquela festa e comer ali aquilo que você queria, tudo bem, você sabe que você fez tudo direitinho, e hoje eu vou falar isso sim para essas coisas. Não foi uma coisa que saiu do seu controle. Então, essa decisão, ela é pessoal. E isso é o normal. É a gente decidir, porque quando você... É isso que eu estava falando ali, a questão do chocolate. A gente come porque a gente quer. E a partir do momento que você sabe que... Teve uma pessoa que falou lá no grupo hoje, que eu estava falando que a gente desconta as emoções, né, na comida. Aí ela falou assim, eu nunca descontei emoção na comida, eu sempre comi porque eu quis, às vezes exagerado, mas eu queria me satisfazer. Enxergar isso é muito legal, porque a pessoa enxergou que ela comeu porque ela quis. Ela não comeu porque alguma coisa foi lá, entendeu? Não, ela quis comer. E ela comeu, às vezes, além do que precisava, mas ela decidiu naquele momento, sei lá, sair do jogo, não continuar naquele propósito. E no momento seguinte voltou, acabou. Entendeu? A Clarice está falando aqui, sensacional, esse controle é tudo. Eu aprendi a pensar assim, sou mais poderosa do que isso. Com certeza, né? Sensacional, parabéns. Isso aí. Aí a Tati falou, como vou vencer as grandes batalhas? A Tati tinha falado ali para ela, sempre será que o sacrifício ficar sem doce e ficar sem carne. E, no entanto, você consegue, né, Tati? Ficar sem o doce, sem a carne, mesmo que seja um sacrifício. Vai aquela questão lá do que a gente estava falando. É uma luta constante, realmente, a Bibiana tá falando. A Tati falou, vou ceder ao pão doce, né, Tati? Deve ser. E aí, pessoal, é a questão de você decidir, mas é realmente isso que o Alexandre tá falando, aquilo assim, há um normal em ceder e não ceder, né? Porque é anormal também você não ceder nunca, né? Aquela questão do equilíbrio que você falou aí da concupiscência e assim, é normal a gente ceder, cara, as nossas vontades, entendeu? Isso é natural. Mas tem que ter a normalidade, tem que ser dentro de um equilíbrio, né? É porque para tudo existe um justo meio. Por exemplo, o excesso de carências de virtudes, por exemplo, o excesso de coragem, aquele cara audacioso que não pensa, certo? O justo meio, a bravura, ou a carência, o covarde. Então, se a gente for trazer isso, por exemplo, para o corpo, a gente pega ali o excesso, aquela vaidade, aquela pessoa que está ali tomando anabolizante, ali, querendo aquela alta performance. A saúde de um bodybuilder, vocês vão achando que é a melhor saúde do mundo.
Ele tá ali colocando nitro num Gol G6. Ele tá ali forçando o motor no máximo. Só que a carência também de controle é o quê? É o obeso, é a pessoa que está gorda. Existe um normal, um justo meio da coisa. É isso que eu falo de normalidade para tudo. Sobre essa questão de ter controle, pessoal, quer ver? Foi até aqui que eu vi um comentário. Deixa eu voltar aqui de novo. Quem foi que falou? Lembrei. Falou sobre sempre vai ser um sacrifício para mim. Olha só para você ver que interessante. E como a Isa disse, você ainda consegue se controlar. Por quê? Amadurecer não é deixar de sentir as coisas. Você sente. Eu amadureci agora, não sinto mais vontade de comer aquele doce, não sinto mais vontade de tomar cerveja e comer carne gorda. Não, eu sinto. Só porque eu não deixo isso me controlar, não sou guiado pelos meus afetos. Eu me controlo. Eu tô de jejum e tô estressado. Beleza, eu tô estressado, mas eu não deixo isso tomar decisão por mim, então eu não desconto em ninguém. Então, sobretudo, amadurecer e ter esse controle é isso, pessoal. Você vai dar vontade de comer, sim. Você não vai parar de sentir vontade de comer. Tá? Talvez você sinta até mais, dependendo do dia. Nos primeiros dias fazendo jejum, então, não é pra você ver aquela comida que tu gosta. Só porque aí você controla. Você, pela sua inteligência, você toma a decisão. Você não deixa seus instintos, você não toma decisão pelo estômago, vamos dizer assim. Você não deixa seu estômago falar mais alto. Esse é o ponto. É você ter esse domínio da vontade. E aí, a gente sai para todos os aspectos, não só para comida, mas para tudo na vida. Você vai conseguir ter uma coisinha que nós chamamos de quê? Prudência, né? Temperança, prudência. Aí é sensacional. Acaba refletindo em outras áreas da vida, né? Não, quando aí você começa a resistir a isso, quando você começa a ver que a gente a gente não precisa resistir a todos os nossos, a gente não precisa ceder a todos os nossos impulsos, e que a gente tem esse poder de resistir, você começa a fazer várias outras coisas, como tem meninas aqui que nunca não queriam fazer exercício e hoje fazem, não queriam fazer musculação e hoje fazem. Porque é prazeroso, é porque passou até ser, porque você começa a ver resultado. Mas você vai começando a mudar a visão de que a gente precisa sim fazer aquilo que a gente não gosta, às vezes, para conseguir. Né? Até porque quando a gente tem que levantar para trabalhar, nem tudo disso está disposto, mas você tem que ir, né? Então, são questões que ajudam muito nas nossas escolhas, né? Quando a gente começa a controlar esses nossos impulsos e essas nossas vontades. A Clarice falou aqui que quando começou a pensar assim, ela foi conseguindo seguir o processo. Claro que tem dia que a gente segue, mas é programado. Tem dia que a gente cede, né? E é assim mesmo, é isso que a gente está falando. Tem dia que a gente cede, mas não é porque você coitadinho de mim, eu não podia, vou ficar... Não, cara, isso foi, acabou. Volta. Foi uma escolha, né? Volta pro processo, não adianta chorar. Escolhas nossas, não adianta a gente sofrer depois. Porque esse sofrimento, essa culpa que vem depois, ela atrapalha muito mais do que não seguir uma dieta, tá? E assim, por isso que na primeira semana do clube, o Alexandre, a gente trabalha hábitos, eu não faço dieta. Caramba, sensacional. Entendeu? Porque assim, a gente trabalha assim, hábitos pequenos, como não beliscar, hábitos corriqueiros do dia a dia. Porque a gente se perde nessas coisas. E às vezes a gente fala que a dieta não deu certo. Ou a gente fica com aquela noção de que aquela dieta que a nutricionista fez uma vez pra mim, que era muito restrita, mas eu fiz 15 dias só, que só ela que funciona, porque nunca mais eu emagreci 10 quilos em 2 semanas. Entendeu? Então isso vai mudando as condições, né? E quando na verdade o que não tá dando certo para essa pessoa é o quê? É o medo, né? Medo, já explico, e a falta de constância. Porque o medo, né? Porque a partir do momento que ela vê, mas parece que não tá dando certo, que eu caí hoje, eu desisti hoje, aí ela se paralisa. Que é o que você falou. Ela se paralisa. Porque ela começa a pautar a vida dela só naquele momento. Só naquele dia. Só que é caminhando que se faz.
É caminhando que você faz sua história. Sua história todo dia, ela tá acontecendo. Beleza, tu caiu hoje? Levanta. A falha faz parte do processo. E aí é que entra a constância. Então, ok, eu caí, na verdade, eu nem caí hoje, eu caí foi agora. Nas próximas horas eu vou fazer certo. Exatamente. Né? Eu vou dormir amanhã, eu vou fazer de novo, vou fazer certo de novo. E aí segue. Imagina que em um ano inteiro você caiu 10 vezes. Mas as outras 300 de lambada tu fez certo. Exato. Agora imagina isso em 2 anos, 3 anos, 4 anos. O imediatismo de vocês é que mais atrapalha. Porque vocês querem o resultado para ontem. Vocês querem começar, já entrou no programa da... Vocês acham que foi lá, fez a compra, caiu no cartão, perdeu 2 quilos. Eu vou assim, graças a Deus que a rede social, ela ajuda a gente a mostrar o nosso trabalho, né? Então elas acabam conhecendo. Quando as meninas entram no clube, muitas delas já sabem a minha forma de pensar. Então, assim, elas já chegam um pouco transformadas, assim, dispostas a me escutarem. Isso, assim, eu agradeço muito. Eu acho que elas vão falando uma pra outra também. E você tem cara de bravo também, você tem catando com elas. Eu falo assim, cara, você tem que estar de ouvidos e coração aberto e olhos, assim, atentos. Porque, assim, pra escutar o que eu tenho que falar, fazer o que eu tenho que fazer e esquecer o resultado, porque o resultado, ele vem. Se você faz o que tem que fazer, o resultado vem. Você pode pesar se você quiser. Tem gente que precisa, gosta. Mas se você não pesar, vai vir também. Porque vai vir de acordo com as suas atitudes. Então, assim, tudo que a gente faz tem uma consequência, né? E aí você estava falando a questão da gente se paralisar. Eu gosto de falar, vou falar aqui porque tem os seus seguidores aqui. Que eu falo com as minhas meninas a questão eu pedalo, né? Quando a gente começa a pedalar, você olha o morro, e você olha aquele morro parece uma montanha. E você fala, cara, eu não vou conseguir subir aquilo. E você fica somatizando, você chega no... Aí a primeira vez que você vai subir, você não consegue subir, às vezes você cai no meio. Às vezes você tem que empurrar, né? E aí, quando você vai subindo várias vezes aquele morro, vai ficando mais fácil. Incrivelmente, cada vez que você olha, é incrível, cada vez que você olha pro mesmo morro. Outro dia eu tava passando no morro, falei assim, cara, eu enxergava esse morro, parecia que ele era assim. E depois você vai começando a ver se ele não é tão alto assim como eu via antes. E é a mesma coisa, porque assim, são desafios da nossa vida. E, no entanto, quando você para também, isso aí, a questão do se paralisar, vamos supor, aí teve um dia que você levou um tombo muito grande e você, se machucou. Cara, aí você fica lá 2 meses sem pedalar. Você somatiza tanto aquilo, porque você vai ter que voltar para aquele morro. Você começa a somatizar de novo. E aí, assim, quando a gente se paralisa no meio do processo, a gente começa a somatizar. Cara, como é que eu vou voltar para aquilo? Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu não consegui daquela vez, eu caí daquela vez. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, de não somatizar o que acontece. Porque quando a gente tem constância, a maioria do tempo, quando a gente vê a vida nossa, ela acontece 80% redondinha. A gente tem a nossa rotina. A gente acorda, a gente tem as coisas que a gente faz. Só que 20% a gente não controla. E aí vai da vida de cada um, né? Quanto mais organizado você for, esses percentual vai alterar. Quando você sabe que 80% funciona e você tipo que abstrai esses 20%, assim, não deu certo, acabou, gente. Passou, não deu certo, não vou somatizar isso. Mas o que acontece é que as pessoas ficam curtindo o que não dá certo. E ficam ali remoendo, ruminando aquele negócio que não deu certo, sabe? Por que isso aconteceu comigo? Porque eu sou um fracassado. Cara, você acabou com tudo que você fez. E no caso do pedalar, de repente você treinou lá 6 meses, depois você fica 2 meses pensando em pedalar. Na dieta é a mesma coisa. Você passou 1 mês fazendo tudo direitinho. Um dia que você foi pra uma festa lá, comeu igual não sei o quê. E tá tudo bem, cara. Passou no dia seguinte, mas você fez 29 dias certinho. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com essas ruminações que a gente arruma. Ficar somatizando as coisas, né? E isso atrapalha muito. E às vezes você põe a culpa na dieta, você põe a culpa no nutricionista, não deu certo, porque não deu certo foi você, gente. Porque até dieta da internet você pegar dá certo. Entendeu? Se você comer menos que você gasta, dá certo. Mas o que a gente tem que aprender é conduta. E é um processo, né? É conduta. Como que tem que ser a nossa conduta diante do alimento, sabe?
Sim, é um processo, né? Então a pessoa tá ali, vou ficar 2 meses parada e ela esquece que a vida continua. E os outros meses? Você entende? Ok, 2 meses parado. Aceite o sofrimento inevitável da vida. Aceite as imprevisibilidades da vida. Se quando te acontece uma coisa, que você se frustra, que você começa só a contabilizar a coisa, que você começa a ficar pilhado, neurótico, brigando consigo mesmo com aquilo. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que você está tentando fazer? Mudar a realidade. E você sabe o que é uma característica de quem quer mudar a realidade? Soberbo. Você está sendo soberbo. Dizendo, isso não pode ter acontecido comigo. Eu não aceito e quero mudar já. É isso que você está dizendo. Exatamente, nesse tom que você está dizendo. Isso é soberbo. Aceite a imprevisibilidade da vida, aceite os sofrimentos inevitáveis da vida. E olhe para frente. Para frente. Você caiu ali, machucou, 2 meses parado, tá? Você vai ter outros meses para você continuar. Você entende? Pense ali a longo prazo. Esse é o problema. Esse imediatismo de vocês os trava. Porque o imediatismo faz vocês ficarem pilhados, pensando só naquele momento, só naquela situação. Só porque a vida segue. E deixa eu te contar uma coisa, a vida não vai parar para te dar lenço, tá? É outro detalhe. A vida não vai parar. Tá? A vida não vai parar. Que todo mundo, eu falo com elas, gente, vocês ficam esperando o universo confluir a favor de você. A vida não vai parar para te fazer drenagem linfática. Tá, beleza? Se ela deitada com a perna quebrada, bateu na porta, quem é? Foi, sou eu, a vida. Vem fazer uma drenagem linfática, já que você não pode sair para treinar, cara. Puta que o pariu, né? Então, assim... Vamos ver um monte de comentário aqui, ó, que eu perdi. Vamos lá. A Tati falou, tenho visto pessoas exagerando com a vaidade com o corpo e se percebendo em outras áreas e se perdendo em outras áreas da vida. O excesso causa isso. Porque é isso que eu ensino pra elas também, que a gente conversa muito, sabe? Onde você tá vendo esse comentário? Embaixo, minha filha, eu parei, porque senão fica passando, sobe. Tem muito comentário que a gente... tenho visto pessoas exagerando com a vaidade com o corpo e se perdendo em outras áreas da vida. Esse excesso causa isso. Porque as pessoas querem passar, eu falo assim, a gente quer passar do limite, né? Quando você quer passar do limite, tá tudo bem? Eu falo assim, tá tudo bem. Você quer para uma mulher ter 6% de gordura, tudo bem para ela, mas você sabe o quanto do limite do seu corpo você vai precisar lutar? Você falou do bodybuilder aí, ele precisa passar do limite. Um atleta mesmo, ele passa do limite dele toda hora. Mas é uma questão assim, você tá disposta a isso? E aí a pessoa se perde mesmo, porque assim, a pessoa começa a cuidar tanto do corpo que ela para de cuidar de outras coisas. Porque assim, a gente tem 100% do tempo. Se você cuidar só do corpo, você vai deixar outra coisa pendente. Então assim, a gente tem que ter um equilíbrio. Por isso que a gente tem que, né, essa questão dos excessos, né? Porque aí, a partir desse momento aí, Tati, eu acho que deixou de ser um cuidado, né? Eu acho que o Alexandre até falou sobre isso aí. Isso aí já virou uma vaidade tão grande que você esquece do resto das coisas. É uma soberba. A pessoa querer... Ela vive só pra ela, né? Quando ela chega nisso. Mas isso assim, tem gente que consegue. Tem gente que consegue, tá tudo bem. Mas quando você sofre muito com isso e você começa a vivenciar só isso e somatizar só isso, porque você não consegue, porque eu preciso fazer isso, eu preciso deixar de conviver, eu preciso deixar... Isso aí começa a prejudicar não só você, mas como todos os eus ao seu lado, todas as pessoas que estão à sua volta, né? Porque a gente não vive sozinho no mundo, né? Não, com toda certeza. Com toda certeza. Por isso que a gente tem que achar esse equilíbrio, né? E aquela coisa também, vamos falar aqui pra você. Eu imagino que quem tá aqui assistindo, que participa do Clube da Isa, eu imagino, eu vou pelo menos deduzir que a maioria não é atleta. Você cuida de atleta, Isa? Não, tem no consultório, mas aqui não, no clube não, emagrecimento. Beleza, vocês não são atleta. Pra que vocês ficam essa pilha, essa loucura pra emagrecer pra ontem? Vocês vão competir? Vão subir no palco pra algum lugar? Não, mas as meninas do clube não, as meninas do clube não, graças a Deus. Não, ótimo, perfeito, mas sim, fica a reflexão para quem for assistir a live depois. Até para quem estiver chegando, né?
Você não vem subir no palco. Aí você caiu hoje, a Isa falou, você tá seguindo tem 29 dias, você caiu hoje, aí você se deixa paralisar por aquela angústia, por aquela soberba de querer mudar a realidade. Tá, mas qual a pressa? E aí, detalhe, pessoal. Não partam para outro extremo. Não, você não precisa ter pressa. Eu vou dar uma flexibilizada aqui. Não, calma lá. A gente está falando. Aí tem os pequenos desafios que a gente tem que fazer para sair da zona de conforto, né? A gente também não pode deixar. Exatamente. Então, assim, pessoal, acho que isso é uma dica boa para vocês, é causar desconforto no corpo. Causem desconforto. Por exemplo, eu já disse, você tem que estar no trabalho 8 e acorda 7, 7 e meia, passa a acordar 6. É sério, passa a acordar 6 horas. Isso vai te ajudar no teu jejum com a Isa. Você gosta de comer aquele chocolate X, para de comer ele. Fica 20 dias sem comer ele. E aí depois você come só um pedacinho pequenininho e fica mais uns 20 sem comer. Você gosta de banho muito quente, passa a tomar banho gelado, né? Pelo menos 4 vezes na semana. Se conseguir todo dia. Surgiu uma onda. Todas essas coisas, né? Cada um vai escolher o seu. Exatamente. Porque às vezes você gosta de tomar banho gelado, aí já não tá funcionando, já não se entende. Então, assim, esse negócio de banho gelado, essas coisas que surgiu há um tempo atrás, o Ítalo falando muito disso, e outros coaches aí, outros gurus falando esse negócio. Pessoal, isso não é milagroso, não. Isso não é milagroso, isso aí é só um trabalho para trabalhar a mente e matar a carne. Não é que você tomou banho gelado, meu Deus, aconteceu uma magia na sua vida. Não. É só para te causar desconforto mesmo. Essa é a ideia. Você entende? Você vai dormir, deixa o celular longe e desativa a soneca. Certo? Eu gosto de mexer muito no celular à noite, antes de dormir. Beleza, você vai trocar por um livro a partir de agora. Eu não gosto de ler, melhor ainda. Aprender a ler agora. Então, assim, comece a causar desconfortos na sua carne, porque isso vai te fortalecer de uma maneira que vocês não fazem ideia. A vida de vocês vai mudar. Agora, por exemplo, eu tinha esquecido, porque eu me enrolei aqui, me extrapolei, esqueci de pegar água. Aí eu tinha esquecido que eu tinha passado no café. Aí eu tenho uma geladeira aqui do lado, tinha uma cerveja. Não, vou pegar a cerveja porque eu tô com muita sede. Aí eu acendi um cigarro. Ela apitou a cafeteira. Eu falei, caralho, eu tinha feito café, meu Deus do céu. Ainda bem que eu nem bebi metade da cerveja, só ia voltar a jogar fora. Aí agora, tomando café, me deu vontade de acender outro cigarro. Me deu um gatilho. Eu não vou. Não vou, tá aqui na minha frente. Tá vendo? Isso é você mortificar a carne. Então eu quero. Porque eu tô tomando café, eu gosto da combinação, mas não vou, porque eu já foi tá ótimo, tá perfeito, tá ótimo para hoje. Vocês entendem isso? Então, é só você achar equilíbrio. Tem alguma coisa que você gosta muito, acha equilíbrio naquilo. Você não precisa, às vezes, comer a barra de chocolate toda de uma vez. Eu tenho esse problema. Chocolate, eu não sou muito fã de doce, mas eu amo chocolate, principalmente aquela barra lá, creme da Cacau Show. Então, eu nem compro. Eu já faço assim. Então, se vocês já sabem que tem uma coisa que vocês excede no negócio, nem compra. Eu nem compro. Aí eu ganhei uma semana, tá até ali. Eu comi nem metade dela, escondi na gaveta, fechei a gaveta, não quero nem ficar olhando. Vocês têm que dar um jeito de cortar alguns gatilhos também. Mas em via de regra, eu nem compro a barra, isso. Porque eu já sei que você entende? Eu tô fazendo um curso de terapia. Aí ela tava falando assim, ela falou, cara, a vida já é tão difícil. Fazer dieta já é tão difícil. Por que você vai dificultar as coisas, deixar um negócio, ter que deixar uma barra de chocolate dentro da sua geladeira? Pra que você tá dificultando pra você, entendeu? Aquele negócio assim, não, tem que deixar ali porque eu tenho... Não, eu deixar ali porque eu tenho que resistir. Igual aquele pessoal que vai parar de fumar, tem que ficar com massa de cigarro dentro do bolso. Porque tem... Gente, o que é isso? Pra que você vai sofrer? É melhor o negócio não estar na sua mão, já, né? Pra que você vai dificultar a situação, né? O Tati tá falando aqui... E eu sempre falei isso, educar minha alimentação me ajudou muito na esfera espiritual. Mas eu acho que é isso, Tati, essa questão de você controlar suas vontades, de você ter esse poder, né? Isso tá vendo essas perguntas. Minha filha, porque eu deixo, eu paro de mexer as perguntas, eu faço ela ficar parada aqui, porque senão vai passando e a gente não vê. Tá lá em cima. Nossa. Ela falou, educar minha alimentação me ajudou na esfera espiritual.
tem alguma coisa para falar disso, Alexandre? Sim. Porque, assim, a questão para mim nisso é a questão do autocontrole mesmo. Porque até para ela fazer o jejum espiritual, como o corpo dela já está adaptado, ela já com o desconforto da alimentação, né, de estar ali falando os nãos para a vida dela, até a questão metabólica mesmo, para ela falar não para outras coisas, isso acaba refletindo, sabe? Então você consegue... eu acho que a gente acaba tendo uma outra visão da vida, sabe? A gente vai se autoconhecendo. Porque a alimentação tá em tudo, né? Desde que a gente acorda até a hora que a gente come. E a gente peca muito na alimentação. Assim que eu acho. Eu acho que os males da nossa vida, muitos deles estão na alimentação. Porque por a gente sempre estar cedendo, por a gente sempre estar se colocando numa posição de que eu não posso, porque, coitado de mim, porque... E quando você vai parando de ter essa visão, de que eu não sou coitadinha, de que isso depende de mim, é isso e pronto. Porque não adianta eu falo assim, gente, você quer que eu fale o que pra você? Você não precisa fazer dieta pra emagrecer, porque agora tem uma vertente aí que dieta não funciona. Dieta funciona, gente. Desde que você siga ela a risco, o difícil é seguir ela. Às vezes o problema tá em um monte de outra coisa que não é dieta, mas a dieta funciona. Eu acho que eu até sei que vertente que é essa. Eu acho que eu até sei que vertente que é essa. Tem um negócio muito legal pra falar. Então, assim, nada contra. Eu trabalho muito em nutrição comportamental, mas a gente não pode ser radical nesse sentido de negar o que é ciência. Sabe? Eu tô fazendo um curso com uma psicóloga e ela falou assim, cara... ela até falou comigo um negócio muito interessante. Comigo não, falando muito interessante. Ela falou assim, cara, se o nutricionista tá falando que dieta não funciona, o que ele tá fazendo no mundo? Mas assim, gente, funciona, a gente aprende a calcular, funciona sim, cara. Só que assim, a gente precisa controlar muitas outras coisas pra dieta dar certo. E o que eu falo, até com as meninas no clube, Alexandre, é que assim, muitas vezes, antes de montar o clube, eu falei assim, cara, ninguém vai querer mais, as minhas meninas não vão querer mais nutricionista, elas vão aprender pra... E, incrivelmente, tem muitas que acabam o clube, ficam anos no clube, ficam mais de um ano no clube, e depois vai pro meu consultório, porque ela fala assim, mas agora eu quero uma dieta prescrita direitinho, que eu vou seguir. Ela já amadureceu e ela sabe que ela precisa seguir aquilo, que ela vai seguir aquilo, como um propósito, como se fosse um desafio, assim, pensando nesse sentido. Então, assim, quando a gente começa a entender que o que é, e a gente não pode questionar, isso faz parte, isso acaba, acho que, englobando tudo. Desde o espiritual, do fisiológico, é tudo, entendeu? E o que você ia falar? Eu vou responder primeiro a Tati aí e já vou falar um negócio da vertente que você citou, que eu lembrei de algo que eu até sei mais ou menos o que é que você tá falando dessa vertente. Claro, um negócio muito live maravilhosa. Pode falar. Tati, essa questão de te aproximar mais, melhorar a sua espiritualidade, até no Novo Testamento, o Jesus Cristo, ele recomenda o jejum na intenção de expulsar demônios. O demônio, ele entra em nós através do quê? Da carne, ele quer machucar a nossa carne ali. Você entende? Então, assim, é uma prática que você faz justamente para o quê? Para você mortificar, para você matar a carne. Então, é lógico que vai te aproximar, vai te aproximar mais de Deus, que vai melhorar a tua espiritualidade. Agora, sobre a questão de você ser insensível, que eu estou vendo aqui, para não fugir muito a questão da live, me chama lá no Instagram, me chama lá, vai lá, tem meu WhatsApp, clica lá no botão lá, na verdade, e me explica por que as pessoas te acham insensível, que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Sobre a vertente da... Eu acho que a gente pode fazer uma live sobre isso, mas depois a gente... Na hora. Seria muito longo. Na hora. Não, eu também porque já pesquisei. É meio que a gente acaba separando do que é e o que não é, e o que a gente não pode controlar. É esse o sentido. Porque quando você tem essa divisão de que você separa, não é que você é insensível, você sente. Porque aquilo você não pode mudar. Entendeu? Por que você vai ficar chorando? Você não pode mudar. Porque o problema é que tem pessoas que às vezes acabam descontrolando o outro lado. Elas pecam do outro lado, entendeu? Então tem que achar esse justo também, que a gente falou, pode ser isso que está acontecendo também. Enfim, né? A gente pode marcar outra live e falar. Mas essa outra vertente que você falou, eu lembro de muitos anos atrás, uns 5 anos atrás, né? Eu estava bem invocado aí nesse meio bodybuilding, treinando bastante, acompanhando muito, que o Vitor Campial, um treinador,
Ele fez uma live e o título era assim: me diga como tu treinas, que direi. Não, me diga o que tu comes, que direi como tu treinas. Ele fez um jargão, eu não lembro bem como é que era o negócio. Eu sei que ele tava falando assim: olha, você pode comer sim, sei o que lá, entendeu? Esse negócio de dieta. Mas o que ele fez? Ele fez meio que um clickbait ali. Ele fez um tipo. Não é que ele é contra a dieta. Só que infelizmente tem pessoas que não acompanham o negócio direito, tirou só aquele título, fez uma polêmica, criticou ele. O que o cara tá falando? Mas na verdade, dentro da live, o que ele tava falando? O que ele tava deixando claro? Eu vou resumir com as minhas palavras aqui para ficar fácil. O Rafael Brandão, não sei se vocês conhecem ele, pessoal. Ele vai fazer costas livre, aqui, eu até esqueci como é que chama. Ele faz com quase 400 quilos. E aí quando ele tá no off dele, que ele vai lá e come 6 Burger King, você vai pegar o mesmo peso que ele? Você vai treinar igual ele? Você vai treinar igual o Rafael Brandão, igual o Vitor Capial? Por isso que eles fizeram essa piadinha, esse negócio para chamar atenção, porque foi justo na semana que o Vitor tava vendendo uma ficha de treino dele a R$70 e ele ficou milionário com esse negócio. Era jogada de marketing. Só que isso aí viralizou de um jeito e aqueles desinformados, né, que preguiçosos, na verdade é de fato preguiçosos, que não sabem buscar informação, começou a achar, nossa, essa aqui dieta não tem nada a ver mesmo, não sei o quê. Bom, não sei se essa vertente que você falou é mais por esse lado, eu sei que teve essa polêmica. Aí o pessoal vê lá o Fábio Giga comendo um balde de cereal com uma bacia, né, com leite no off dele. Você entende? Esses bodybuilders famosos tudo aí comendo igual uns rinocerontes. Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês treinam igual esses caras? Vocês já viram esses caras treinando? Vocês entendem que a vida desses caras é treinar? A profissão deles é treinar? Você não. Você trabalha, sei lá, de advogada, médico, sei lá, nutricionista, e de manhãzinha você tem que ir pra academia, você tem uma horinha pra treinar. Ele treina o dia inteiro. Mas assim, não foi... Tem esse sentido também, né? Que assim, eu até falo com o pessoal que quer ganhar massa, que naturalmente a gente vai aumentando o apetite. Isso acontece, a gente vai aumentando o apetite, fica até difícil comer o tanto que você tem que comer, mesmo aumentando o apetite, pra você ganhar a massa, a ganhar o volume muscular. Quem quer mesmo fazer esse trabalho de hipertrofia. E que é muito difícil, tá? Mesmo ele comendo muito, eles falam que é até pior. Tem gente que acha pior fazer o booking do que o cutting, porque é horrível você comer sem vontade, tá? E claro que tem as horas boas, que ele pode comer o que ele quiser, mas tem horas que ele tem que comer sem vontade, que é o dia a dia dele. Mas eu tô falando aqui, tem uma vertente da nutrição comportamental que fala que dieta não dá certo. Que a pessoa tem que comer na hora que tem vontade. E que a pessoa não pode falar não para ela mesma, que ela tem que emagrecer comendo chocolate. Tem gente mais assustada ainda. Tem gente que chega assim pra mim no consultório e fala assim: não, eu só faço dieta se eu comer chocolate todo dia. Eu falei: não, tudo bem, mas você precisa repensar isso, porque cara, se você comer chocolate todo dia, aquilo ali vai ficar tão trivial. E quando chegar a troca de chocolate, com creme de você vai ter vontade de comer do mesmo jeito? Porque o chocolate pra você já não é. Entendeu? Assim, então, assim, essas coisas, elas têm que ser eventuais, assim. Pô, prescrever um chocolate na dieta, eu até ponho, assim, tem cardápios no clube que eu ponho lá uma opção, porque um dia você pode escolher. Tem até um dos cardápios lá que eu pus. Mas, assim, só pra pessoa saber que ela pode, assim, naquele momento, deixar de comer outra coisa pra comer o chocolate. Só que você achar que você não vive sem, né, que as pessoas têm que não podem fazer dieta, que isso vai gerar compulsão. Não, cara. Assim, é claro que a gente tem que controlar muitas coisas. É essa vertente que eu tô falando, tá? E as minhas que acompanham aqui, acho que elas não acompanham muito essa questão desses caras que querem ganhar muita massa, porque não é um nicho que eu trabalho, sabe? Mas é só que eu lembrei dessa polêmica da dieta, de ver o pessoal lá achando que pode comer. As pessoas acham que o negócio tem uma fórmula só. Tipo assim, eles olham lá o cara que vive disso, você entende? Fica por conta disso daí, treina de verdade, treina muito pesado, aí vê o cara comendo lá 8 Mac e fala assim: não, então o McDonald's é de boa? Não é de boa pra ele. Só que assim, agora que você me explicou, é muito pior do que eu imaginava.
Não, assim, eu tô impressionado, encabulado. A pessoa não entender, tudo bem, né? Mas assim, é complicado, assim. Essa semana eu recebi uma pessoa que tá fazendo booking, né, fazendo pra ganhar massa, e ela quis fazer o booking sem ter emagrecido tudo. Porque ela precisava. Aí eu falei assim, olha, não vai ser legal, porque você vai ganhar barriga, você não diminuiu o seu percentual de gordura. Ah, não, mas eu quero ganhar massa. Eu falei, tudo bem, a gente vai fazer essa via. Você vai ganhar massa muscular, mas só que você vai ganhar gordura também. Não existe, não tem como a gente separar isso. Né? Aí agora ele me ligou essa semana e falou assim, não tô gostando, não gostei do resultado. Eu falei, você sabia? Você fica chateado da gente inverter? Eu falei, não, bora inverter, é o caminho certo. Entendeu? Assim, então, assim, cada pessoa é uma pessoa, mas a gente tem que entender como que o nosso corpo responde. E isso aí em qualquer coisa, né? A gente tem que entender o nosso corpo. Agora, entender essa questão do que e de que se a gente não fizer déficit calórico, a gente não vai emagrecer, e que ninguém vai confluir com as nossas vontades, e que ninguém vai ceder e vai fazer dieta junto com você. O seu marido não vai parar de deixar de levar pão que ele gosta, ele vai deixar lá na mesa e você vai ter que se negar a comer, ou você vai ter que conversar com ele para não levar. E a partir do momento que, mas eu tenho que comer, tadinho, porque ele trouxe. Não, se você não comer 2 vezes e estragar, na terceira ele vai falar, poxa, tô levando, tá estragando, não vou levar mais. Sim. Entendeu? Então, assim, isso tem que partir da gente. O universo não conflui a favor da gente. Pelo contrário, ele conflui contra. O tempo todo. Entendeu? O tempo todo a gente tem que estar lutando contra alguma coisa. E eu vou te dizer assim, a gente faz escolhas da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Se a gente for escolher só o que a gente quer, fica muito complicado. Então eu acho que é aí que vem o sentido que a Tati falou assim, me ajudou na parte espiritual. Porque ajuda, cara. Quando você toma consciência de você, eu acho que é uma autoconsciência. É uma consciência assim de que tudo está nas suas mãos. O seu amadurecimento está nas suas mãos. O seu emagrecimento está nas suas mãos. Tudo que você vai fazer na sua vida. Eu tive meninos aqui no clube que começaram a fazer faculdade. Isa, graças ao clube eu estou fazendo isso. Porque eu estou me sentindo uma coisa que eu nunca... Eu achava que não cabia na minha vida porque eu não tinha tempo. Eu consegui encaixar. Sabe? Começou a se ver de outra forma. Então, assim, eu acho assim... É incrível, né? São coisas que, às vezes, você pensa que não tem nada a ver... mas que a gente faz uma mudança mesmo, uma mudança na vida, né? A Bibiana falou aqui, aprendi que se não fizer por mim, ninguém vai fazer. Exatamente isso aí que a gente está falando. Isso mesmo, porque, olha só... Não tem competição no clube. Olha só, pessoal, vocês têm que botar na cabeça que esse negócio de que, eu não gosto de fazer dieta. Ou então você está fazendo dieta, mas eu não gosto de comer isso. Mas eu não gosto. Você sabe quem faz isso? Quem fala eu não gosto? Criança. Criança que não gosta, né? A Isa tem filha, sabe, né? Quem tiver aqui for mãe aí, criança desse jeito. Mãe, não gosto. Não. Adulto faz o que é preciso ser feito. Então, se na sua dieta... outra ferramenta boa. Se a Isa colocou um negócio para vocês comer lá, sei lá, cebola. Não gosto, Isa. Não reclama com a Isa, não. Para de reclamar. Faz esse teste. Compra e come. Você vai comer a primeira semana ali, a segunda, daqui a pouco tu acostuma. Tu acostuma, acredite, tu vai acostumar. Então faz esse teste. Para de reclamar. Primeira coisa, para de reclamar. E para com esse negócio feito criança. Eu não gosto disso. Você entende? Faça essa mortificação também. Né? A Isa passou uma dieta ali, um plano alimentar para você, tem alguma coisa assim, Isa, pode trocar isso por isso? Não, troca não reclama não, vai lá e come. É para te causar desconforto, lembra? Sim, gente, é só um pedaço de coisa que está ali na sua frente, tá se deixando vencer por aquilo. Come. Você entende? Criança que é desse jeito. Você não é criança mais, você é adulto, né? Então, assim, você criança. Exato. Então, criança que você fala que tem que acordar. Não gosto de acordar cedo. E ela se dá o luxo de acordar 10 horas da manhã. Se você, pai, mãe, deixar. Agora você acorda de manhã e fala: não gosto de trabalhar, não vou hoje. Faz isso pra ver o que acontece no teu chefe lá. Ou se for ter um negócio. Que vai ser o feedback dos teus clientes. Então, adulto não tem dessas coisas. Então, a gente não faz as coisas só por gostar. A gente não faz as coisas só quando tá com gozinho, tá com prazer. A gente faz porque tem que ser feito. A gente vai lá e faz, a gente tem que ir lá e entregar. Esse é o ponto. Esse feitiço de que eu vou trabalhar como que eu amo, que não sei o quê. Olha, às vezes você não vai estar trabalhando como que você ama.
Essa que é a verdade, você não vai estar fazendo o que você ama. E até mesmo se um dia você conseguir fazer o que você de fato ama fazer, vai ter momentos, vai ter dias que você não vai querer fazer, porque se tornou um trabalho. E trabalho dá trabalho. Já não é mais um hobby, já não é mais uma coisa atípica. Então parem com esse negócio de não gosto, tá? Parem com isso, que vocês vão ver a vida de vocês. A Tati falou aqui, porque eu aprendi a não somatizar e nem ficar ruminando na questão do amadurecimento. Eu sofro, respiro e aceito, agradeço e vejo que bem eu posso sair daquela situação. Aprendi a ser otimista. Ai, que legal. Esses relatos, né, dão assim... Não, sensacional. Gratificante isso, gente. Não, é sensacional. Essas meninas, deixa eu ver se tem. E aí, pessoal? Vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer? Mandem aí, ué. Tem um monte de comentário aqui, vamos ver. Se tiver perguntas, meu marido tem me motivado bastante, estou tentando aplicar nele o que tem aprendido no culto. O que ele tem percebido a diferença, tem visto. Você vai ensinando, né? A gente vai passando. A nossa conduta é o espelho, né? Deixa eu ver aqui. O testemunho precede o argumento. A Tati falando aqui. Eu já falei que jamais tomaria café sem açúcar. Então, hoje ela toma. Hoje eu não consigo tomar com açúcar e a gente percebe melhor o sabor. Tá? Agora tá... queria mais. Gente, vocês têm alguma pergunta? Se tiver, manda aí, pessoal. Final já. Já aproveita. Manda pergunta aí agora, qualquer coisa aí, a gente responde vocês. Elas comentaram bastante, né, Fran, em cima. Não, foi legal. A live, muito bom estar aqui contigo, Isa. Qualquer dia a gente faz outra. Não, a gente vai... na hora. Já foi, Tati. A gente vai ver outro dia a gente fala sobre... Senão a gente não para de conversar, né? O assunto não acaba. Aí ninguém vai querer ver a gravação, porque já vai ver lá uma live de 2 horas. Nem vou começar a ver. E legal, Isa, você falando que você pedala, eu pedalo também. Nossa, eu amo. Nossa. Eu tenho um amigo meu que ele costuma ir, eu dou uns 50 conto pra ele, até se ele dar 2 voltas pra mim. Aí depois você olha lá, eu pedalo direitinho. Tô brincando. Pedalo nem que eu diga, eu pedalo com você. A Tati falou, Alexandre, amei, bem que a Isa falou. Falei que vocês iam gostar, né? Então, eu não tô vendo, isso travou os comentários pra mim. Agora esse aqui tá instantâneo. Foi ótima live, a Bebiana falou. Aí a Miriam falou, e quando o marido fica trazendo docinho, pastel? Miriam. A Miriam é minha mãe. Sabe o que você faz? O que você faz? Você chega pro maridão e conversa. Você faz o seguinte, você prepara um dia. Segue essa dica. De verdade, presta bem atenção aqui, né? Escuta com o coração. Você vai preparar um dia que você pode comer, que você pode sair um pouquinho da dieta. Você vai cozinhar uma coisa bem, bem gostosa, né? Por que você vai fazer? Porque você cozinhar é um ato de serviço. A não ser que seja algo que o maridão gosta demais e que vocês têm que comprar, que é um delivery, ok, a gente abre essa exceção, mas o ato de cozinhar já é um ato de serviço, é um ato de amor. E aí você faz, e aí você se prepara, coloca aquela roupinha, come, vai porrada e rola. Aí na hora que você estiver deitado lá, se você estiver lá no deitei, você fala assim, amor, queria te pedir uma coisa. É que direto você traz umas coisas, eu sei que é pra me agradar e eu amo você tentando me agradar, mas é porque eu tô tentando ficar mais gostosa pra você, né? Se você puder me ajudar, com isso, olha, faz o seguinte, traz uma vez no mês só pra mim. Uma vez no mês você traz uma surpresinha, ou então você traz aquele chocolate que é 0 açúcar. Fala desse jeito, explica que você quer ficar mais gostoso pra ele. Você vai estar pegando ele desprevenido, barriga cheia e saco vazio. Eu duvido tu não convence. Nesse momento você convence o marido de financiar até uma areia. Tá? Vai por mim, segue essa dica. Segue essa dica. Eles levam com pretexto, mas é porque eles querem comer, né? Eles levam... Mas é isso, gente. Assim, foi muito bom. Acho que tá bom por aqui. Já deu 1 hora e pouco, já quase 1 hora e meia. Sim.
foi ótimo, Alexandre, quero te agradecer. Eu acho que foi excelente. Acho que a gente pode fazer outra para falar de distopia. Vamos sim. Vamos sim. Foi uma troca maravilhosa. E muito obrigada, meninos, que vocês ficaram aqui pela interação, que foi ótimo também. E quem for assistir depois também, né? Às vezes vai assistir a gravação, deixa as perguntas lá pra gente, pode deixar na caixinha. Eu vou deixar. Eu até marquei lá nos stories o Alexandre. Vocês sigam o Alexandre, tá? Porque ele fala sobre tratamento, terapia, e eu acho que hoje em dia, né, isso todo mundo precisa. E é isso, tá bom? Muito obrigada, gente. Fica com Deus. Obrigada, tá, Alexandre? Obrigado. Foi muito bom estar aqui contigo, foi ótimo. Obrigado, pessoal. Desculpa aí, os comentários travaram para mim, então se tem alguém aí falando alguma coisa, não estou conseguindo ver, mas agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Tem caixinha minha aberta lá, então vocês podem ir lá e perguntar dúvidas sobre que problemas que vocês tiverem, qualquer coisa. Tem conteúdo rico ali nos destaques e no feed, que vocês podem ficar garimpando ali, o ouro ali, tá? Caramba. E é isso. Isa, vamos marcar de novo. Foi sensacional, tá? Todo monte de gente aqui falando que amou a live, tá? Vamos fazer um print aqui, Alexandre. Vamos lá. Bom, tem um monte aqui, elas estão mandando amei, só pra você saber que você não tá vendo. Tá joia? Travou pra mim. Obrigado, fique com Deus. Até mais.